Ascensão através de habilidades. Episódio 166. Eles começaram a seguir em direção a Seul. Estão todos prontos? Kim Hwa-yeon perguntou com uma expressão calma. Todos acenaram com a cabeça com expressões resolutas. Kim Hwa-yeon mordeu o lábio. Então vamos todos. Vamos proteger uns aos outros enquanto avançamos. Não moram. Lee Tae-yeon parecia angustiada. Ainda não aprendi. Ela e Kang Jun-hyeok aprenderam a espada de habilidade com Taezan. No entanto, mesmo depois de uma semana de treinamento intenso, eles ainda não conseguiram dominá-lo. Teremos que aprender à medida que avançamos. Não há tempo para descansar para vocês. Taezan falou calmamente enquanto caminhava. Não muito depois de deixar a prefeitura de Yongin, monstros explodiram. Monstro 599.894 apareceu. Numerosos monstros da classe I e até 2 monstros da classe D apareceram. Esses eram os monstros contra os quais eles arriscaram suas vidas durante o retorno anterior. Especialmente os monstros da classe D, que até os jogadores do Hard Mode tiveram que lutar ferozmente para derrotar. Mas agora era diferente. Todos, movam-se. Os jogadores do Hard Mode coordenaram e se moveram rapidamente. Eles evitaram os ataques dos monstros e evitaram ferimentos fatais. Seus movimentos eram mais rápidos e precisos do que antes. Os jogadores do Hard Mode uniram forças para derrotar os monstros da classe D. Sim. Os jogadores dos modos normal e fácil também lutaram bravamente. Eles correram em direção aos monstros da classe e começaram a derrotá-los um por um. Quando eles derrotaram todos os monstros, suas expressões eram extremamente brilhantes. Nós vencemos. Uau! Kim Hwa-yeon perguntou rapidamente ao grupo exultante. Alguma vítima? Nenhum. O rosto de Kim Hwa-yeon finalmente se iluminou. Os monstros de 6 dígitos durante o retorno anterior causaram muitas baixas. Lutar contra eles sem nenhuma morte significava que eles definitivamente se tornaram mais fortes. Os olhos de Taezan também brilharam. Todos realmente se tornaram mais fortes. Graças ao seu talento para a luta e a sobrevivência, seus movimentos tornaram-se mais rápidos e refinados. Mesmo recordando suas memórias, este era um nível diferente comparado à sua vida anterior. Eles poderiam agora efetuar mudanças nos desafios futuros. Seus rostos se iluminaram de esperança enquanto avançavam. Monstros continuaram aparecendo e lutaram pela sobrevivência. Taezan se concentrou apenas nos monstros que o atacavam, sem fazer mais nada. A razão era simples: o povo precisava ficar mais forte. Taezan poderia ter enfrentado todos os monstros sozinho, mas haveria momentos em que ele não seria capaz. É por isso que era crucial ganhar experiência agora, enquanto eles podiam enfrentar monstros sem enfrentar riscos significativos. Ainda assim, ele interveio quando a situação era realmente perigosa. GRRR. Monstro 122.124 apareceu. Monstros numerados do final de 5 dígitos até o início de 6 eram da classe C. Seu poder superava em muito o dos monstros classe D, representando um nível totalmente diferente. Alguns indivíduos imprudentes, confundindo essas feras com as mais comuns de 6 dígitos, atacaram e foram imediatamente derrubados. Foi então que Kim Hwa-yeon reconheceu a disparidade na classificação do monstro e seu rosto empalideceu. Todos, fiquem longe. Felizmente, o golpe inicial do monstro não matou ninguém, mas deixou todos em estado crítico, desorientados. Quando a fera ergueu o braço para um golpe final, Lee Tae-yeon e Kang Jun-hyeok avançaram. Porém, Taezan já havia alcançado o monstro. Colidir. Taezan desceu o punho de cima, esmagando o monstro na terra com um estrondo retumbante. Uau! O chão tremeu como se fosse um terremoto, fazendo com que outros que lutavam nas proximidades vacilassem. Monstro 122.124 recebeu 1.621 de dano. Os olhos de Kang Jun-hyeok se arregalaram de espanto. O monstro tentou contra-atacar movendo seus membros, mas Taezan habilmente bloqueou e enfiou sua espada. Monstro 122.124 recebeu danos em 2012. Depois de várias tentativas de revidar, o monstro foi dominado por Taezan, que continuou cortando com sua lâmina. Logo, o monstro foi derrotado. Um perplexo Kang Jun-hyeok perguntou. O que é isso? O que? Não, o dano. Kang Jun-hyeok gemeu. 2.000 danos. Foi uma quantidade inédita de dano. Considerando que ele não conseguia nem causar 40 de dano, por mais que tentasse, a diferença era mais de 50 vezes. Você também será capaz de fazer isso se continuar trabalhando duro em sua descida. Parece difícil. Na verdade, não seria fácil. Sem a técnica da arma Iraqi, Kang Jun-hyeok teve que depender apenas do poder de ataque de sua arma, e seria necessária uma descida profunda para causar 2.000 de dano. Mas não impossível. Kang Jun-hyeok também era jogador do modo solo. Ele eventualmente alcançaria esse nível se continuasse a descer sem morrer. Taezan não tinha intenção de deixá-lo morrer. A batalha do povo de alguma forma chegou ao fim. À medida que os monstros ficaram mais fortes, aqueles que sofreram uma perda significativa de resistência tornaram-se aparentes. Taezan gritou para eles. Aqueles cuja saúde caiu abaixo da metade, venham por aqui.
As pessoas hesitaram antes de se reunirem em torno de Taizan. Ele então invocou um feitiço. Você ativou o campo de regeneração. Uma esfera verde os envolveu. A saúde daqueles dentro da esfera começou a se recuperar rapidamente e eles explodiram em exclamações de admiração. Uau! Minha saúde está aumentando. Observando suas reações, Taizan murmurou. A velocidade de recuperação não é tão ruim. Um feitiço que aumentava a saúde humana das pessoas dentro de uma determinada área. Campo de regeneração. Ele estava curioso sobre sua eficiência, mas a julgar pela resposta deles, parecia recuperar a saúde rapidamente. Parecia que seria útil em muitas situações. Uau! Taizan Nin. As pessoas dentro da esfera olharam para Taizan com olhos cheios de admiração. Taizan ignorou a admiração deles com calma. O grupo continuou avançando em direção a Seul. O ritmo deles era pelo menos 5 vezes mais rápido do que quando se dirigiam para a prefeitura de Anyang. Suas expressões eram mais alegres, pois pareciam estar cientes de que a situação havia melhorado desde antes. Então a noite caiu. As pessoas começaram a se acalmar e descansar. Venha e pegue suas rações. Graças à agricultura temporária, não houve escassez de alimentos. Todos pegaram quanto milho e vegetais quiseram. Em sua vida anterior, Taizan passou por uma escassez de comida, apertando seu estômago faminto e cavando raízes de árvores para comer. Comparado a isso, a situação atual era significativamente melhor. Mesmo que outros não tivessem vivenciado isso diretamente, como Taizan, eles entenderam o quanto era importante não se preocupar com comida. Foi tudo graças a Taizan. A reverência do povo por Taizan ficou mais forte a cada dia que passava. Enquanto isso, Taizan treinava Kang Jun-hyuk e Lee Taeyeon nos arredores de seu abrigo. Ah! Ainda não entendi hoje. Taizan estalou a língua. Kang Jun-hyuk e Lee Taeyeon não estavam progredindo em seu domínio da espada de habilidade. Vamos continuar o resto amanhã. Ele não esperava que fosse rápido, mas nesse ritmo, eles poderiam não melhorar em nada, mesmo quando chegassem a Seul. Lee Taeyeon levantou-se trêmula. Posso descansar então? Não. Taizan balançou a cabeça, fazendo com que o rosto de Lee Taeyeon ficasse pálido. O que mais eu tenho que fazer? Não se trata de fazer algo. Acabei de perceber que ainda não perguntei a você. Taizan sentou-se em uma pedra próxima e perguntou. Os guias do pecado, você os conheceu? Tanto Lee Taeyeon quanto Kang Jun-hyuk desceram além do 10º andar. Os guias do pecado existiram a partir do 10º andar. Taizan encontrou o guia do pecado no 12º andar. Se os labirintos de Lee Taeyeon e Kang Jun-hyuk também tivessem os guias do pecado, eles já poderiam tê-los conhecido. Lee Taeyeon assentiu. Sim. Eu também os conheci. Malditos sejam. Quem eles pensam que são? Dando ordens. Kang Jun-hyuk resmungou. Taizan coçou o queixo com as respostas deles. Os guias do pecado existiam nos labirintos de Lee Taeyeon e Kang Jun-hyuk. Isso sugeria que havia uma grande probabilidade de que eles também existissem nos labirintos de outros jogadores do modo solo. Taizan reuniu seus pensamentos e perguntou. Você fez o que eles disseram? O que Taizan lhes disse foi simples. Se eles encontrassem o grupo, não deveriam lutar, mas sim juntar-se. Lee Taeyeon e Kang Jun-hyuk, embora hesitantes, concordaram. Lee Taeyeon acenou com a cabeça novamente. Sim, eu disse que me juntaria aos guias do pecado, conforme instruções de Taizan. É uma droga, mas não temos escolha. Não podemos combatê-los, pois eles não sofrem danos. Você fez bem. Se tivesse tentado confrontá-los de forma imprudente, certamente teria sido morto. Ao contrário de Taizan, eles não tinham o poder de confrontar e derrotar o grupo, nem a ajuda dos deuses intocáveis no topo. Então, a melhor opção por enquanto era se juntar aos guias do pecado. Além disso, juntar-se a eles quase não trouxe penalidades, ao contrário de outros grupos. Qual andar eles permitiram que você chegasse? A camada profunda? Até lá. Eles instruíram você a ir até onde eles estão? Taizan assentiu. Isso é bom o suficiente. Kang Jun-hyuk e Lee Taeyeon eram fortes. Claro, eles ainda estavam fracos e sem poder. Mas isso era apenas por enquanto, não por seu futuro. Lee Taeyeon, em particular, conseguiu passar pelo labirinto, embora por um atalho. Esta foi uma conquista que nem mesmo os líderes conseguiram. Se fossem os líderes, reconheceriam o talento e o potencial destes dois. Eles permitiriam que avançassem para a camada profunda para seus próprios propósitos. Essa foi a previsão de Taizan e acabou se revelando correta. Continue descendo o labirinto sob a proteção deles. Alcançar a camada profunda ainda era um objetivo distante. Entretanto, tiveram de se tornar suficientemente fortes para não serem facilmente manipulados pelos líderes. Era a única maneira de resolver seus problemas imediatos. Curioso, Kang Jun-hyuk perguntou durante a conversa. E você, Jung, você se juntou a eles como nós fizemos? Eu os matei. Sério, como? Para Kang Jun-hyuk, os guias do pecado que ele viu eram verdadeiros monstros. Mesmo aqueles da segunda hierarquia não eram aqueles a quem ele pudesse resistir. Os líderes que ele conheceu mais tarde eram monstros literais. No momento em que Kang Jun-hyuk conheceu os líderes,
Ele instintivamente sentiu a morte. Ele sentiu que não importa o quão forte ele se tornasse, ele nunca poderia superar o poder que eles possuíam. E Taizan sobreviveu contra tais monstros? Kang Jun Hyeok ficou surpreso. Taizan balançou a cabeça. Sou diferente de vocês. Tenho vários apoiadores. Apoiadores como deuses? Mesmo eles não podem ir contra a vontade dos deuses. Uau! Kang Jun Hyeok ficou surpreso novamente. Ele também enfrentou várias provações dos deuses. Ele pensou que tinha se saído bem, mas os deuses mostraram pouco interesse nele. Você é realmente incrível, Jung. Não é tão importante. Vá descansar. Você precisa descansar agora para treinar amanhã. Lee Taeyeon gemeu e cambaleou. Kang Jun Hyeok a seguiu. Depois que eles saíram, Taizan, agora sozinho, murmurou. Exatamente como eu pensei. Isso é fascinante. Isso significa que também estou naquele labirinto? Provavelmente. Agora era certo que os guias do pecado estavam estacionados em todos os labirintos. Isso significava que eles também foram copiados durante o processo de duplicação do labirinto. Qual poderia ser o motivo? O labirinto foi copiado por causa dos jogadores do modo solo ou os jogadores do modo solo foram colocados em um labirinto já copiado? Se sim, o que fez com que o labirinto fosse copiado? Ele ainda não sabia de nada. Taizan recordou as palavras do deus demônio. Da próxima vez seria a vez dela, ela dissera. Vou perguntar quando os encontrar. Taizan murmurou. E no dia seguinte partiram novamente em direção à prefeitura. Ao mesmo tempo, Taizan podia sentir isso. O poder alojado nas fendas do céu estava se contorcendo de maneira incomum. Os deuses superiores estavam prestes a desencadear algo novamente. Taizan calmamente acelerou seus passos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.